Olá, tudo bem? Dando então continuidade ao nosso vídeo sobre equipamentos de segurança, vamos falar um pouquinho hoje sobre os equipamentos de proteção coletiva. Os equipamentos de proteção coletiva, eles visam não apenas a proteção do usuário, mas também de toda a coletividade, inclusive do meio ambiente. Então, eles têm uma abrangência muito maior quando comparados com o equipamento de proteção individual. Lembrando, o uso de equipamento de proteção coletiva não isenta do uso de equipamento de proteção individual. Dentre os equipamentos de proteção coletiva, nós temos as cabines de segurança biológica, as capelas de fluxo laminar, as capelas de exaustão e temos também outros equipamentos que contribuem aí para a segurança da coletividade, como os avisos sonoros nos diversos equipamentos, os pisos antiderrapantes e geladeiras anti-explosão, entre outros. Com relação à capela de exaustão. A capela de exaustão ela é um equipamento de suma importância dentro do laboratório que trabalha com produtos químicos. Ela se destina à exaustão de vapores, de produtos voláteis ou poeiras químicas, enfim, de materiais diversos que são manipulados dentro da capela. Esses vapores são sugados pelo fluxo de ar e são colocados no meio ambiente, de modo que assegurando desse modo a segurança do trabalhador em relação ao contato com esses produtos. Então, elas são usadas para manipulação de diversos produtos químicos e especialmente de produtos voláteis. Quando também nós vamos trabalhar com líquidos em grandes quantidades, na licotagem, por exemplo, para passar líquidos de um frasco grande para um frasco menor, quando eu preciso de uma determinada quantidade para preparar uma solução, toda essa manipulação desses líquidos é feita, ou pelo menos deve ser feita, essencialmente dentro da capela. E determinadas reações químicas, elas também devem ser feitas conforme a sua natureza de liberação de vapores ou liberação de substâncias tóxicas, ou até mesmo por conta do aquecimento. Muitas reações elas são exotérmicas, elas liberam uma quantidade muito grande de calor. Essas reações devem ser feitas também dentro da capela, garantindo assim a segurança do usuário do laboratório. Com relação ao fluxo de ar na capela de exaustão, nós podemos observar aqui essa capela de exaustão do Laboratório de Pesquisa de Produtos Naturais, da UERJ, onde nós temos aqui um fluxo de ar de fora para dentro. Vocês observem aqui o papel toalha colado lá no fundo da capela, onde nós temos as saídas de ar. Esse ar é então puxado para o fundo da capela e sai por exaustão por cima, sendo liberado para o ambiente por uma coifa. Desse modo, o usuário ele não entra em contato com o ar aqui do ambiente interno da capela. Além dessa proteção por conta do fluxo de ar, nós temos também a proteção da barreira física da capela. Essa porta, essa janela de vidro, ela oferece uma barreira física muito importante por ocasião de extravasamento de alguma substância ou mesmo da quebra de algum vidro, algum derramamento, alguma coisa, ou até mesmo em caso de fogo, você tem essa proteção física do usuário da capela. Alguns pontos importantes em relação ao uso da capela é que a capela ela deve ser ligada cerca de 15 minutos antes do início dos trabalhos, durante a própria arrumação, a organização do que você vai usar dentro da capela. A capela já deve ser ligada antes de que se inicie a manipulação, pelo menos uns 15 minutos antes. Por que isso? Porque eu posso ter, eventualmente, algum resíduo de algum vapor, alguma partícula, de algum contaminante dentro dessa capela, e esse vapor precisa ser totalmente retirado antes do início dos trabalhos. Da mesma forma, ao término do experimento, ao término da manipulação, a capela não pode, em hipótese alguma, ser imediatamente desligada, tá? Infelizmente é comum que por conta da pressa, da correria, terminei, desliga-se a capela e sai correndo. Não, está errado. A capela ela deve ser mantida ligada, deve ser retirado todo o material de dentro da capela, a capela deve ser limpa
e ela deve ser mantida ligada por 20, 25 até meia hora depois do término do experimento para garantir que todos os vapores ali gerados foram exauridos. Então, liga-se antes e mantém-se ligada depois do experimento para garantir a limpeza desse ambiente. Importante que, na medida do possível, não se acumule materiais dentro da capela. A capela ela não é um armário, ela não se destina à guarda de materiais. O ideal é que a capela esteja livre, desocupada, para que seja usada somente durante a realização do experimento com o material que vai ser utilizado nesse momento. E, muito importante, nunca, em hipótese alguma, colocar a cabeça dentro da capela. A sua segurança está do lado de fora. Você vai manipular o material com a janela da capela semi-fechada, a abertura somente necessária para que você possa manipular confortavelmente o material, mas jamais colocar a cabeça dentro da capela, porque aí você estará se expondo diretamente a todos os vapores gerados naquele ambiente, sem nenhuma proteção. Então, só para frisar, antes da gente começar a falar de câmara de fluxo laminar, o principal objetivo da capela é a proteção do indivíduo, do usuário da capela naquele momento, do trabalhador, enfim. A câmara de fluxo laminar, ela também é um equipamento de proteção importante no laboratório, cujo principal objetivo é manter condições assépticas do experimento que está sendo realizado. Então, nesse caso, nosso principal objetivo é claro que a gente sempre busca a segurança do trabalhador, mas o nosso foco aqui na capela de fluxo laminar, ou câmara de fluxo laminar, é que o nosso experimento ele sejam garantidas as condições assépticas. Então, por exemplo, se você está trabalhando com cultura de células, sejam elas de origem animal ou vegetal, você precisa que este ambiente ele seja estéril, que as condições ali sejam mantidas sem nenhum tipo de contaminação. Então, nesse caso, você vai trabalhar numa câmara de fluxo laminar. Lembrando que quando nós falamos de contaminação, nós não estamos nos referindo apenas à contaminação externa, vindo do meio, mas pode haver também contaminação cruzada. Daí a importância da limpeza, da higienização da capela, antes do início dos trabalhos e ao término dos trabalhos, para que o próximo usuário encontre condições adequadas e não ocorra uma contaminação. Então, nós estamos querendo criar um ambiente de trabalho estéril para promover a proteção do material que está sendo manipulado. E isso é alcançado em função de um fluxo de ar que é ultrafiltrado através do filtro EPA, unidirecional, promovendo uma pressão positiva dentro da câmara, impedindo a entrada de ar contaminado proveniente do ambiente externo. A câmara de fluxo laminar possui ainda, nós vamos observar daqui a pouco, uma câmara de luz ultravioleta germicida que contribui também para a esterilização do ambiente. É muito importante que o uso dessa proteção seja feita com cautela durante o uso da luz UV, durante o tempo em que essa luz estiver esterilizando o ambiente. O usuário ele não pode se expor a essa luz, ele deve deixar a sala e deve ser indicado que há luz ultravioleta ligada para que outros não adentrem a sala neste momento. Existem dois tipos de câmara de fluxo laminar. Câmara de fluxo laminar horizontal e câmara de fluxo laminar vertical. Na câmara de fluxo laminar horizontal, o filtro EPA está localizado na parede, no fundo da câmara, de modo que o ar que entra na câmara ele vem do fundo em direção ao manipulador, garantindo então um ambiente estéril dentro do fluxo. Na câmara de fluxo laminar vertical, o filtro EPA está localizado na parte superior da câmara, de modo que o fluxo de ar se dá de cima para baixo, garantindo também uma pressão positiva e um ambiente estéril dentro do local de manipulação. Agora nós vamos mostrar para vocês alguns exemplos de câmaras de fluxo laminar com fluxo horizontal e com fluxo vertical. Aqui nós podemos ver uma câmara de fluxo laminar com fluxo horizontal, com o filtro EPA na parte de trás.
Aqui nós temos a câmara de fluxo laminar vertical, com o filtro EPA na parte de cima. E para o trabalho com micro-organismos, especialmente aqueles patogênicos, nós temos as cabines de segurança biológica. As cabines de segurança biológica, elas buscam a proteção do material manipulado, mas principalmente garantir a saúde e a segurança do usuário. Nós temos as cabines de segurança biológica classificadas em 4 tipos, sendo os tipos 1 e 2 os mais comuns, de acordo com o tipo de material manipulado, de acordo com a proteção que elas oferecem a determinados agentes patogênicos. Então, por exemplo, as cabines de segurança biológica de classe de risco 1 oferecem proteção contra organismos da classe de risco 1, que oferecem, na verdade, um baixo risco. São agentes biológicos que não têm capacidade comprovada de causar doenças em pessoas ou animais. São pouco perigosos, digamos assim, tá? As cabines de segurança biológica da classe de risco 2 oferecem proteção contra organismos de risco individual moderado e risco comunitário baixo. Então, são agentes patogênicos que podem causar doenças em homens e animais, mas são doenças facilmente tratáveis, tá? Fáceis de serem debeladas, digamos assim, e com baixa patogenicidade. Já a classe de risco 3 são organismos que normalmente causam doenças graves, mas que podem ser tratados com medicamentos ou medidas conhecidas, mas apresentam uma maior periculosidade, apresentam um maior risco para a comunidade e para o meio ambiente. E a classe de risco 4 são organismos altamente patogênicos, altamente perigosos e que causam doenças graves. Então, de acordo com a gravidade desses organismos patogênicos, as cabines de segurança biológica elas vão apresentar mais e mais características de proteção para evitar a disseminação desses organismos no ambiente e para evitar também o contato do manipulador com esses organismos, mantendo a sua integridade e a sua saúde. Lembrando, mais uma vez, é extremamente importante que seja associado ao uso da cabine de segurança biológica, ao uso da capela de exaustão, ao uso do fluxo, da câmara de fluxo laminar ou equipamento de proteção individual. O uso de um equipamento não isenta do uso do outro. Quanto mais proteção, menos exposição do indivíduo, mais garantia da segurança do indivíduo e do material que está sendo manipulado. Por hoje é só, nos vemos em breve.